Eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Mara, idade, 26 anos, operadora de telemarketing. Eu sou cristã e eu quero deixar claro que eu sempre amei e continuo amando a minha religião, independente das coisas que aconteceram por causa disso. A minha família me ensinou, fez eu seguir desde pequena, mas depois eu realmente abri o meu coração. E eu também escutava muito o que o pastor, o que a esposa do pastor falava. Nunca foi nada abusivo. O meu trauma, na verdade, foi na parte de relacionamentos. Porque eu namorava um moço que ele era, assim, um dos mais desejados na igreja. Ele fazia faculdade, ele já estava se formando em economia, tinha um ótimo trabalho, enfim, todo certinho, todo educado. As meninas sempre estavam de olho nele. E eu fazia também faculdade de Direito. Estava estudando e não tinha condições, né? Então, eu trabalhava também como telemarketing, minha família me ajudava. Querendo ou não, às vezes eu me sentia um pouco menor, porque ele tinha um poder aquisitivo maior que o meu. E a gente era o casal, assim, exemplo da igreja. Porque a gente decidiu esperar. Então, a gente decidiu não ter relações antes do casamento. E o nosso casamento já estava praticamente quase que marcado. A gente era aquele casal instagramer, sabe? Que fazia fotos, mas assim, era uma coisa que a gente não era famoso, tá? A gente não era popular. Mas dentro do grupo da igreja ali, do grupo dominical, a gente era. Então, todo mundo curtia, comentava, acompanhava. A gente sempre dava testemunhos e depoimentos. Eu já tinha namorado um outro rapaz antes, que não deu nada certo, não era da igreja, eu não era mais virgem. Com ele eu fiz tudo, né? Mas dentro da religião cristã, na hora que você decide, é o que importa, não importa o que você fez antes, né? E naquele momento, eu tinha decidido esperar com ele. A minha vida já estava feita, já sabia qual ia ser o meu futuro, casar, ter filhos, ter um bom emprego. Eu era apaixonadíssima por esse rapaz. Até que um dia eu comecei com uma coceira nas partes íntimas e fui no ginecologista ver o que era. Fiz lá os exames, tudo, e eu sempre abria tudo pra ele e abria essa parte também, que eu tava com candidíase. E esse rapaz, ele se transformou de um jeito que ele nunca tinha mudado durante o tempo que a gente estava junto. Ele primeiro falou que esse tipo de doença era uma doença de quem estava tendo relações. E você pode adquirir isso de várias formas, não só tendo relações. E eu falei pra ele que eu não estava tendo relações com ninguém. E aí ele disse que, pelo menos, então, eu teria que ter tido relações em algum momento da minha vida para ter esse tipo de doença. E eu nunca tinha falado pra ele que eu não era virgem. A gente nunca entrou nesse assunto e pra mim era normal. E aí eu abri pra ele que sim, eu já tinha me relacionado com outro rapaz, mas explicando, né, que não é desse jeito que você pega, que tem outras formas. E eu sempre fui muito fiel a ele. Ele não quis saber. Ele começou a jogar na minha cara de que ele queria uma menina que nunca tivesse feito nada, que ele não sabia que precisava entrar nesse assunto comigo, porque ele achou que eu era uma dessas pessoas. E ele começou a me humilhar de um jeito que eu nunca pensei que ele fosse fazer na vida. E terminou comigo. Eu não sabia assim o que fazer, porque era toda uma coisa construída que eu que tive que comunicar às pessoas. E ele não se importou nem em comunicar e nem em me respeitar, porque depois de umas 3 semanas, ele já tava com uma outra menina lá da igreja. Aquilo me afetou de um jeito que eu não sei explicar pra vocês. A ponto de eu não querer mais ir na igreja com vergonha.
de eu ficar jogada nos cantos, de eu não querer fazer nada em casa, de eu ficar dias e dias na cama. Quando eu comecei o tratamento psicológico, eu pelo menos comecei a cuidar de mim, assim, mesmo que ainda dentro do meu quarto, a tentar me distrair no celular. As coisas foram bem pouco a pouco. A minha família ficou muito mal e eu tinha muita saudade dessa conexão que eu tinha com a religião. Só que ao mesmo tempo eu não queria colocar minha cara de novo lá. E aí eu comecei a procurar na internet coisas conectadas a esse. Então eu via vídeos no YouTube, coisas no Instagram, em todas as plataformas. E girando essa plataforma, né, eu encontrei uma conta no Instagram de um pastor coreano. Eu achei aquilo muito diferente. Eu nem sabia que na Coreia tinha pastor. E era assim, a foto parecia de um homem bem novo, de um rapaz, assim, bem novo, muito bonito, que parecia os atores famosos mesmo, ou os cantores do K-pop, e todo de terninho. Ele colocava lá que era um pastor coreano, que amava o Brasil, que amava o cristianismo no Brasil, e que estava ali para ensinar um pouco da palavra com pérolas diárias. Eu segui rapidamente, porque todos os dias ele postava ali mensagens da Bíblia que fortaleciam muito. Eu li uma, quando eu vi, eu já tinha lido todas e estava querendo mais. Também tinha, sem ele na foto, assim, só fotos de coisas da Coreia. Às vezes ele postava um vídeo rapidinho, mas ele bem de longe, assim, no púlpito, mas ele bem de longe, assim, né, num palco, como se fosse a igreja, falando, né, com certeza sobre a palavra, mas o vídeo nunca tinha voz, ele sempre estava bem distante e não dava para ver as feições, era uma coisa bem rapidinha. Comecei a curtir, comentar, só tinha brasileira lá e os posts eles eram feitos em português. E eu fiquei chocada como o português era perfeito. Para um coreano, eu achei assim, nossa, ele é muito inteligente. E em um desses posts apareceu que eles estavam dando um curso online para quem quisesse participar sobre mensagens bíblicas. E era totalmente gratuito. Nesse post ele falava que o curso era ministrado por ele, que era um curso verificado em muitos países, e ele colocava que, assim, milhares de pessoas já tinham feito e tinham entrado para a comunidade, e milhares de pessoas já tinham avançado para outros cursos, e muitas pessoas lá interessadas, e escrevendo e agradecendo. Eu olhei aquilo e falei, deve ser uma coisa legal. Mandei mensagem no direct. Automaticamente, eles já responderam que era um curso sobre as mensagens do Apocalipse. Capítulo 22, até o versículo 17, alguma coisa assim, né? E aí, eles mandavam, né, que o texto é: o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, ele falava que tinha que preencher um formulário. Nesse formulário, eu dava todos os meus dados, desde o meu nome, CPF, tudo que vocês possam imaginar. Eu preenchi, não prestei atenção que eu não devia ter dado tantas informações assim, né, sem conhecer. Mas era uma coisa religiosa e online gratuita, também não tinha pra que desconfiar tanto. No primeiro dia do curso eu tava muito ansiosa, eu tava muito feliz, porque eu ia voltar a ter uma conexão com a religião. Eu tinha pavor de sair na rua, de encontrar alguém da minha igreja, delas caçoarem de mim. Então, mesmo no meu quarto, eu ia conseguir me conectar de alguma forma. Bom, o primeiro dia dessa aula foi muito legal, porque assim, entrava uma coreana falando em coreano e ela sabia palavras em português e ela ensinava pra gente algumas palavras em coreano. E eu não sabia que ia ter isso, eu achei muito interessante. Acho que funcionava assim, uns 15 minutos desse jeito. E depois vinham brasileiros mesmo, falando português, que ensinavam a palavra pra gente.
E eu olhei aquilo e falei, gente, mas então já tem um monte de brasileiro. Eu pensei que era uma coisa assim que vinha direto da Coreia e que, sei lá, ia ter legenda, não sei o que eu pensei. E não, eles já tinham então algum tipo de comunidade aqui. E eu fiquei, né, mas cadê o pastor? Sempre muito feliz com a palavra, tudo, mas pensando, será que o pastor vai aparecer algum dia? Mais ou menos um mês, eles falavam tanta coisa sobre a palavra, muita coisa. E eles que meio que passaram por uma parte assim de doutrinação, onde eles explicavam que a gente estava vivendo os tempos de hoje, tudo o que estava acontecendo, política, essa questão de colocar chip na pele, várias outras coisas, as brigas, essa questão do Covid, enfim, que tudo isso que a gente estava vivendo já era parte do Apocalipse e que a gente estava exatamente no versículo 17, onde eles falam que Deus enviaria uma luz, um candelabro para o nosso caminho, que seria o novo João, que traria todas as palavras em nome de Deus, em nome de Jesus. Eu vi que ali tinha cristãos de outras igrejas que tinham sido convidados, pastores de outras igrejas que tinham sido convidados, e nunca que aparecia o pastor coreano. E nessa conta do Instagram, todo mundo respondia os posts, tipo, oi pastor, obrigada por essa mensagem, pastor. Então assim, esse pastor existia em algum lugar, só que eu não sabia onde, se tinha que se passar de grau para conhecer ele. Os brasileiros que davam aula, eles tinham uma vida assim muito próspera, sabe? E eles davam depoimentos que esse crescimento tinha sido por eles se conectarem com a verdadeira palavra de Deus, porque Deus é luz, Deus é próspero, então isso automaticamente passou a se desenvolver na vida deles. E aí eles mostravam, né, os lugares maravilhosos que eles moravam, a vestimenta sempre muito bonita, muito chique, tudo assim de primeira linha. Bom, eu fiz o curso até o final, o pastor não apareceu e no fim, no último dia de aula, uma mulher entrou em contato comigo falando que o pastor coreano queria me conhecer. Eu fiquei muito lisonjeada, porque parecia que era um segredo, que nem todo mundo teria essa oportunidade. Parecia que eles tinham, sei lá, me escolhido a dedo, sabe? E aí eu comecei a falar com esse pastor coreano em uma outra conta. Kim, idade, 29 anos, pastor. Ele falava português e ele me explicou que ele acompanhava as aulas, ele assistia, mesmo que ninguém estivesse vendo ele. E que ele tinha visto ali em mim uma dedicação, um foco, um potencial do qual ele achava que seria muito bom junto com a equipe dele. Eu nunca tinha sido elogiada e nem convidada assim para uma coisa que parecia muito importante e muito séria. Ele disse que me queria na equipe que logo ele ia criar de moças que ajudariam a divulgar e a falar sobre a palavra. Ele não era o pastor novo da foto, ele era mais velho, tinha o rosto mais gordinho, mas era um homem muito charmoso, muito bonito. Não tinha aquele queixo definido, né? Eu não consigo negar essa parte de que era um homem que mesmo velho chamava atenção. Então ele disse que faria chamadas de vídeo comigo de uma forma privada para me explicar mais sobre vestimentas, sobre alimentação, sobre comportamento, se eu estava de acordo com tudo isso, para começar a aprender e entrar para a equipe dele. E assim foram se passando os dias e ele sempre me ensinando sobre a palavra, me direcionando para coisas que eu não tinha percebido que existiam na Bíblia e que estavam muito conectadas. Ele era um homem muito inteligente e eu olhava para aquilo e falava, nossa, mas por que eu nunca percebi isso na palavra? Por que as pessoas não prestam atenção nesse direcionamento que está aqui? Que, sei lá, antes dele falar, parecia que eu não ia conseguir perceber. Com 2 meses assim, né, sempre conversando com ele toda semana, eu já estava muito focada e eu já estava convidando pessoas para participar do primeiro curso online. E eu fiz, assim, uma divulgação mesmo. Ele ficou super chocado, assim, super surpreso e feliz. Disse que eu realmente era uma escolhida, uma enviada, que eu realmente tinha uma grande missão, porque ele via ali a minha preocupação de trazer mais pessoas para conhecer a verdade de Deus.
E a partir dessas minhas ações, ele disse que ele sentiu um chamado de que ele deveria conversar comigo ao vivo, que a gente devia se conhecer. Marcou um jantar para que a gente conversasse mais sobre isso. Nesse jantar, ele não mediu palavras, ele foi direto falando que ele me queria como companheira dele. Só que ele tinha que abrir muitas coisas, que ele teria que confiar muito em mim, que ele tinha recebido uma mensagem de que eu ia aceitar e de que a gente talvez teria algumas perturbações do inimigo, mas que ele me via ali, sim, como uma parceira para divulgar, para expandir tudo aquilo. E como pastor, ele tinha que abrir algumas coisas que aos poucos todos saberiam, todos que continuavam no ministério. Dizia que depois de uma vez aceito não daria para voltar atrás, que muitos inimigos tentariam quebrar os nossos laços, mas que eu deveria sempre me conectar com Deus depois de tudo que eu ficasse sabendo. Nessa hora eu já estava assim, além de muito envolvida, para mim ele era um cara muito importante que jamais me chamaria para jantar, quanto mais dizer que que ele me queria como parceira de vida. Então ali eu estava me sentindo muito orgulhosa e também me conectava com a rejeição que eu tinha tido de um menino que não era nada dentro da religião. Eu estava conversando com um pastor e ele via todo o meu valor, ele nunca me perguntou se eu era virgem, se eu não era, nunca se preocupou com isso. Ele disse para eu me preparar, então cada vez mais eu bebia, estudava da palavra junto com ele, porque eu precisava me aprofundar para seguir o caminho. E depois de me aprofundar cada vez mais, ele resolveu se abrir para mim e também para um grupo, porque eram os grupos, as aulas, elas iam passando de estágios, né? E aí cada grupo ia sabendo cada vez mais de coisas. E aí, acho que no quarto estágio, o grupo entendia que ele, o pastor, ele era um novo João. Ele vinha com a verdade e com a palavra de Deus para todos do mundo. A missão dele era universal. O que saía da boca dele saía da boca de Deus. Aí vocês imaginem como eu tremi, como eu suei, como eu não estava entendendo o que ele queria comigo. Com todo esse poder, ele queria que eu fosse a esposa dele, porque eu? Como assim eu tinha sido escolhida no meio de tantas? Como assim eu teria essa oportunidade tão grande na minha vida? Eu não sabia se eu ia aguentar essa responsabilidade, se eu não ia errar coisas, se eu não ia ensinar coisas diferentes. Eu comecei a ficar muito preocupada como estava se transformando na minha vida. Junto com isso, ele ainda me convidou para ir para a Coreia, porque ele disse que eu tinha que experienciar coisas lá para continuar seguindo com ele. Eu pensei que seria uma oportunidade muito grande na minha vida. Não tinha como eu falar não. Eu me sentia muito pequena perto de tudo que estava acontecendo, que era grandioso. E eu aceitei. Nunca fez tanto sentido para mim como ele tinha habilidade com as palavras, como ele sabia direcionar as pessoas, como ele acalmava, sabe, pessoas que estavam com ansiedade, com depressão, com medo, como ele transformava a vida de muitos. Dentro de tudo que a gente estudou no curso, tinham muitos depoimentos, pessoas extremamente gratas por tudo que ele tinha feito na vida delas. Os primeiros dias na Coreia foram maravilhosos. Fui tratada como uma princesa. Ele comprava e selecionava roupas iguais pra gente, da mesma cor, sempre combinando, tudo muito impecável. O meu cabelo sempre tinha alguém pra cuidar, as unhas pra fazer. Era tudo de uma forma muito clássica. E eu sempre recebia mensagens da Bíblia com flores, com chocolate. Uma vez ele me deu um ursão gigante, tudo assim, sempre como um parceiro muito amoroso, muito romântico, que ainda nem tinha tocado em mim. Eu não precisava abaixar para colocar o meu sapato, até o meu sapato ele se curvava e colocava em mim. A primeira experiência que ele fez eu estudar na Coreia era sobre os grupos, né? Tinham grupos que ficavam nas ruas abordando as pessoas e como que tinha que ser essa abordagem, como eles falavam da palavra. Era importante abordar bastante estrangeiro
porque isso ia conectar a outros países, a outros lugares. A gente tinha que espalhar isso para o mundo todo. Então eu participei desses grupos, assim, observando para ver como que tudo funcionava, porque depois também eu, como esposa dele, teria que aprender a direcionar essas pessoas, o que poderia ser feito, o que não poderia ser feito. Essas vestimentas, né, dessas pessoas tinham que ser sempre discretas, humildes, mas também essas pessoas tinham que ser carismáticas e simpáticas para que quem fosse abordado sentisse a confiança de entender que estava sendo guiado para a palavra de Deus. Em tudo isso, a minha mãe estava muito preocupada. Ela não queria nem que eu tivesse ido com ele. Ela achava que estava tudo muito rápido, que ela não sabia dessa religião, porque eu convidei ela várias vezes para estudar e ela não quis. E eu cheguei uma hora que explodi, porque minha mãe sempre estava ali mandando mensagem, falando. E eu explodi, assim, de contar pra ele, né? Eu já me sentia super segura pra isso. E aí ele ficou muito mal, muito bravo. E ao mesmo tempo que ele tava bravo, ele chorava, eu via que era de tristeza. Eu resolvi perguntar o que estava acontecendo, ele disse que não poderia falar ali. Passou alguns dias e depois ele virou e falou que a minha mãe tinha falado com ele. E tinha falado coisas horríveis de mim. Ela tinha falado que eu era uma filha, que ela sabia que não teria futuro, que não fazia nada em casa, que era preguiçosa, que era porca, que ela tinha horror de ter eu como filha, que ela se arrependia muito, que se pudesse ela tinha me abortado. E que ela temia por ele e que me queria como esposa, que era melhor que ele desistisse disso, que eu tinha que ficar sozinha na vida para aprender. Foram palavras tão horríveis que eu nunca pensei que sairiam da boca da minha mãe. Mas sabe, ele mostrou as mensagens, ele mostrou tudo escrito, ela mandou por e-mail para ele. Eu fui lendo aquilo e aquilo foi me entristecendo de um jeito. E aí ele pegou e falou que não tinha só isso, que já que ele estava mostrando tudo, ele ia abrir de uma vez só. E ele começou a mostrar mensagens das minhas amigas, que tentaram por muitas vezes dar em cima dele, pela conta do Instagram mesmo, com fotos, com vídeos. Parecia que eu estava envolvida numa corda. E eu não tinha ninguém, a única pessoa que abriu os meus olhos ali era ele. E ele falou que eu devia me afastar de todo mundo, porque isso me levava para o caminho do mal, para o caminho do inimigo. E que a minha mãe eu ainda tinha que respeitar, mas que eu diminuísse as mensagens e que eu não escutasse tanto o que ela falava. Porque, na verdade, ela tinha horror de eu ser filha dela. Ele me direcionava, como ele direcionava outras pessoas, para eu não cair na depressão, que eu já tinha caído uma vez. Essa coisa de rejeição era uma coisa que me trazia muitos gatilhos e que ele sabia, porque eu tinha contado, né, do meu outro namorado. E aí ele falou que o melhor era eu focar nas coisas boas, era pensar em nós, no nosso futuro. Como a gente estava fortalecido, como nada quebrava a gente, como o inimigo estava distante de nós. Que a gente devia começar a preparar a cerimônia, a oficializar, né, o nosso casamento. E isso não exigia documentação. Ele tinha uma própria cerimônia que ele tinha criado através do que ele tinha estudado na Bíblia e que seria feito por toda a equipe do ministério. E assim foi, a gente preparou tudo. A gente, na verdade, só trocava palavras, né, juramentos, de que nunca iria se separar, de que ali agora se tinha feito um pacto, que só a morte poderia nos desconectar, coisas assim, sempre jurando por Deus, que no caso ele, né, era a nova versão de Deus na Terra. Já então casados, ele disse que tinha que me mostrar mais dos ensinamentos e quem que tinha inspirado ele. Foi quando ele colocou um vídeo de um coreano que era um líder religioso, que era se colocado como Deus. Esse cara, ele recrutou muitos coreanos para seguir as mensagens dele e mostrava que ele tinha muitas mulheres que ele se dizia que eram esposas, mas ele apresentava como repórteres ou líderes de torcida. Essas meninas, elas eram escolhidas por beleza,
por altura, por forma de comportamento, e ele direcionava todas as vidas dessas mulheres. Elas não podiam ter contato com homens, porque de acordo com ele, isso levaria elas para o pecado. Elas não podiam manter relações com esses homens, porque os nenéns, ele dizia que nasceriam deformados. As pessoas que estavam, né, nesse clã não poderia sair, porque se você se entrega para Jesus, se você se entrega para a palavra de Deus, a partir do momento que você saia, porque você se conectou com algum inimigo, com algum demônio, e que isso tem que ser expulsado rapidamente de você. E ele começou a falar que aquele homem era um exemplo, e que era um dos que era conectado como Deus, e que isso passava de gerações para gerações, e que eu precisava entender mais sobre tudo isso. Só que eu achei um pouco estranho a forma como tudo era ditado por esse homem. E quando eu fui pesquisar mais na internet, eu vi que tinha notícias que, na verdade, ele é abu dessas garotas. Quando eu questionei ele sobre isso, ele disse que isso era uma invenção, que, na verdade, tudo que ele fazia porque ele era Deus e tinha-se a mensagem de purificação para fazer, para tirar algum pecado, para levar aquela pessoa para o paraíso, e que eu estava pecando, né? Tava cometendo blasfêmia, duvidando disso, e ainda mais duvidando dele, sendo que ele falou que nesse momento ele era Deus na terra. Então, como que eu poderia confrontar um marido que tinha me feito tão bem e que tinha me dado a oportunidade de estar do lado de um dos maiores líderes do mundo? Eu fiquei muito envergonhada, porque eu saí do caminho nessa hora. E prometi ficar mais atento, porque o inimigo, ele sempre tá no nosso lado, falando coisas no ouvido, para que a gente pense coisas ruins, para que a gente desista. Um outro dia ele começou a mostrar para mim o que se faria com pessoas que negassem, depois de aceitar entrar, né, pro grupo, o que aconteceria se elas negassem, se elas quisessem sair. E ele dizia que teria que ser tratado isso com muito cuidado no começo, porque com certeza essas pessoas estavam dominadas pelo demônio e que teria que se expulsar, e que algumas não aceitariam que isso fosse expulso de uma forma pacífica. E ele começou a direcionar que talvez fosse até preciso praticar agressão nessas pessoas. E ele não dizia que seria só por ele, mas que seriam por todos ali que estivessem envolvidos com a palavra de Deus, para que essa pessoa pudesse renascer. Nesse momento eu comecei a ficar com medo e bem preocupada. Ele começou a sair por muitas noites. E ele dizia que estava trabalhando no ministério, que estava trabalhando na palavra, mas eu dizia que eu era parceira dele, que eu tinha que ir junto, e ele nunca que aceitava. Eu comecei a ver que, com o tempo, ele conversava com outras mulheres e não se importava que eu percebesse aquilo. E eu entendi que talvez ele estava saindo com elas. E eu tentei falar isso de alguma forma, e ele falou que, na verdade, eram meninas que ele estava purificando, através da palavra e das ações dele, do envolvimento dele com essas mulheres se conectavam com a essência de Deus. E em algumas vezes que eu cheguei perto do celular dele, eu comecei a ver que não era bem assim. Elas me pareciam ou garotas de programa ou estrangeiras, e eu comecei a ficar muito mal e a tentar brigar com ele. E aí ele abriu o celular dele e começou a me mostrar as barbaridades de vídeos que ele tinha e que ele fazia com essas mulheres. E que ele dizia que ele estava expulsando o demônio dessas mulheres, que ele estava transformando o sangue delas em sangue puro. E eu comecei a não aceitar isso, e ele disse que eu não teria escolha. Ele disse que por confrontar, que cada vez que eu confrontasse ele, eu teria que pagar um castigo.
Ele me amarrava na cama, me deixava lá a noite toda, só voltava no outro dia. Me deixava sem comer e falava que através do jejum eu ia conseguir entrar na essência, no pensamento de Deus, que o jejum iria me purificar. E chegou na parte que eu mais temia, que foi entender que ele me queria para que eu o conectasse com brasileiras. Ele queria que eu fizesse todo o material, ou verificasse todo o material que estava sendo feito em português. Que eu me conectasse com meninas, que eu mandasse para pessoas que eu conhecesse. E que logo ele me transformaria em uma precursora no Brasil, assim como ele já era na Coreia. O objetivo dele era criar cada vez mais equipes de mulheres, que eu comecei a entender que não eram só para aprender sobre a palavra de Deus. E eu estava desesperada porque eu teria que fazer parte disso. E eu não queria fazer. E quando eu comecei a falar que eu não queria, ele começou a me estapear várias vezes. Nisso ele já tinha pego todos os meus dados, principalmente de banco. Disse que o dinheiro seria sempre para o ministério e que o dinheiro das pessoas que entrassem também. Todo o dinheiro, não tô falando de uma mensalidade por mês, não. Eu tô falando de entregar a sua vida dentro do ministério. Eu vi em um dos documentários que falava sobre esse líder que ele se identificava, que eles retiravam o passaporte das pessoas e não tinha mais como as pessoas se locomoverem. As pessoas não tinham dinheiro, não tinham contato com a família, não tinham contato com um amigo, não tinham documento para viajar e ficavam presos em várias partes da Coreia. Ele começou a falar mal, me mostrar outros pastores do Brasil, rir, xingar, falar que eles eram um demônio, que ele ia destruir todos eles. E eu comecei a ver o quanto ele estava alucinado, mas eu tinha medo de que ele podia realmente fazer isso, porque na conta que eu conheci ele tinha um monte de brasileira comentando, tinham pessoas se conectando. E ele sempre deixava bem claro que o modo de sair disso era ou através de espancamento para você renascer, ou seja, me dava a entender que tipo ele mataria a pessoa, ou então, já que a pessoa achava que aquilo era errado e até um crime, que ele denunciaria para a polícia. Eu não sabia até onde ele tinha esse poder mesmo ou não. Ele começou a fazer eu ficar ajoelhada por horas com a Bíblia, lendo e repetindo todas as palavras do modo que ele queria, do modo que ele pensava e como era, para eu não quebrar nenhuma promessa. Os meus joelhos começaram a ficar machucados. Eu já não aguentava mais tanto sofrimento, tanta perturbação mental. Que nisso eu também pedia para Deus me ajudar, mas para o Deus verdadeiro. Aquele Deus que eu tinha quando eu era adolescente, quando eu estava com a minha família. Ele me ameaçava que se eu contasse para alguém, ele ia me jogar em alguma ilha da Coreia para ser escravizada, tanto com serviços braçais como sexo. E que nunca mais ninguém ia me ver porque ele ia tirar meu passaporte, o meu dinheiro ele já teria como tirar. E que ele ia dar um fim em mim. Eu comecei a entender que a montagem com rostos de coreanos mais novos, se dizendo pastor, era para atrair aquelas mulheres que gostavam de coreanos e assim seria muito mais fácil envolver elas em qualquer pedido que ele fizesse. Um dia ele trouxe um grupo de mulheres estrangeiras para casa, que ele dizia que eram irmãs e que ali iria acontecer um ritual de purificação, que na verdade foi um ritual de fornicação. Ele me fez assistir tudo que ele queria fazer com essas mulheres e que ele dizia que eu já estava purificada e que eu não precisava participar. Eu presenciei o meu marido, que eu achava que amava, que era conectado com Deus, fazer coisas carnais com essas mulheres. Elas me pareciam mais garotas. Começou a explicar o que ia acontecer com os nossos filhos quando a gente tivesse. Eu comecei a surtar com tudo isso, porque todos seguiriam tudo que ele falasse. E ele queria que, se fosse menina, já se conectasse com casamento com outros pastores. Aquilo foi me dando um nó. No que ele transformaria o meu filho se fosse um homem? Num cara maligno, perverso, que usaria as mulheres de todas as formas. E esse líder que ele falava era um cara que
fazia sexo com mais de 10 mulheres de uma vez, que tinha sonho de fazer com 10.000 mulheres de uma vez, que envolvia as mulheres falando que tinha que tocar nelas para curar. Antes de Deus, era tanta barbaridade, era tanta loucura. Tinha mulheres que aceitavam ser avaliadas nuas para se sentirem purificadas. Ele queria virar esse líder de novo na terra e eu tinha muito medo de que ele conseguisse. Eu comecei a temer o que eu iria virar, porque eu teria que fazer as coisas ruins que ele estava pedindo. E aí, depois, como que eu ia sair disso? Como que eu ia denunciar ele se eu também iria fazer? Quando ele falou que estava voltando para o Brasil, eu já comecei a ficar desesperada, porque ali ele ia precisar muito de mim. Nesse tempo todo eu tive muita fraqueza, muita tontura. Meu medo era de eu estar grávida, desesperada com toda a situação. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui adoecendo, a ponto dele me largar de lado e nem se importar mais com o que estava acontecendo comigo, porque o único objetivo dele era ser o Deus na terra, em vários lugares do mundo. Não só dele, tá? Tinham outros pastores que também faziam isso. Pastores não, tá, gente? Homens que se diziam pastores, porque a gente sabe que os pastores que são realmente conectados com Deus não fazem uma coisa dessa. No meio dessa confusão toda, eu acabei parando no hospital. E cada ida que eu ia no hospital, eu piorava. Até descobrir que eu tava com câncer. Quando eu descobri isso, no dia que eu descobri, ele não voltou mais no hospital. Eu tive que ficar uns dias lá para fazer algumas coisas. E ele não mais voltou. Ele desapareceu. Ele desapareceu das minhas redes, ele desapareceu da minha vida. Eu depois procurei aonde a gente estava no Brasil, a casa que a gente estava no Brasil, que era dele, e já não existia mais ninguém lá, foi dada como uma casa que era alugada. E no meio de tudo isso, eu fui atrás da minha família, pedir desculpa, contar mais ou menos o que tinha acontecido. Minha mãe, meu pai, todo mundo me perdoou na hora. E disse que eu tinha que me preocupar agora em cuidar de mim, que era melhor deixar isso de lado, não tinha como investigar. O nome não era verdadeiro, documentação eu não tinha conseguido pegar nada. Eu tinha que dar graças a Deus que ele tinha me levado de volta para o Brasil, porque lá na Coreia talvez ele me jogasse pra nada, pra passar fome, porque eu não ia valer mais nada pra ele. Eu tava com uma doença super grave que ele não poderia focar em cuidar. Ele não tava nem aí pra isso. No fim, eu acho que as minhas orações e que a minha conexão verdadeira com Deus, que eu tive como cristã no começo, me salvou. Pessoal, isso não tem a ver com religião, tá bom? Nós não estamos falando aqui que evangélicos, católicos, o que for, coreanos ou não, ou brasileiros, são assim. A gente tem que saber diferenciar religião de seita. E o que a gente tá falando aqui, que esse cara criou, tinha sei lá quantas pessoas, grande número de pessoas, ou ele era alucinado, era uma seita. E que existem, sim, vídeos, reportagens e notícias sobre várias seitas na Coreia, tá? E a gente tem também informações de contas na internet que estão usando fotos de coreanos novinhos e se dizendo pastores para pegar pessoas para se conectar a essas seitas. Lá na Coreia também existem adolescentes que param vocês e perguntam se vocês querem conhecer um pouco da palavra. Tomem cuidado, porque é uma seita. Na religião, mesmo você sabendo lá o que o pastor fala, você tem direito de escolha, você tem direito de ter a sua vida individual, você tem direito de entrar e sair. Na seita, não. Você tem que fazer tudo aquilo que é mandado, e se você não fizer, as consequências são as piores possíveis. Eles te prendem para que você vire um
robô, um escravo na mão deles. Então, gente, o nome pastor aqui, coreano, podia ser padre e tal. Ele é usado de forma errada, tá, gente? A gente não tá falando da religião de ninguém. Numa seita, todos os padrões, toda a interpretação é totalmente distorcida para o que eles querem fazer com a pessoa. E existe sim espancamento, abuso, tudo isso. É preciso se estudar sobre o que é religião e o que é seita para que quando algum líder venha falar com você, você já entenda a diferença e já corra léguas. É muito importante a gente ter educação. Eu diria que a gente tinha que ter também educação religiosa nas escolas. Mas não assim para direcionar a uma religião. Ah, essa escola você tem que ser católico. Ah, essa escola você tem que ser evangélico. Não. Para a gente entender que a gente tem liberdade dentro da religião, como que deve ser direcionado isso, e como que é direcionado quando se é uma seita. Senão você está participando de uma seita e acha que está entregando a sua vida para Deus, e na verdade você está entregando para outra coisa. Deixem a reflexão de vocês, principalmente sobre toda a ilusão que esse cara fez na cabeça dela, todo esse envolvimento, né? Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.